sou a Sil, professora de costura criativa, e na nossa quinta aula de iniciação à costura criativa, vamos aprender a fazer um porta-óculos. Vem comigo? Para essa aula, você vai precisar de 2 cortes de tecido estampado de 19 por 12, tá? 2 estampadinhos, 2 tecidos para o forro, também de 19 por 12, e 2 pedaços de manta R1, R2. Aqui eu estou usando feltro, porque eu acho que a peça, como é um porta-óculos, ela fica mais fininha, fica mais delicada, então aí não precisa de uma estrutura muito grossa. Então eu tô usando feltro. Aqui eu cortei um pedacinho maior, tem 22 por 17, tá? São 2 também. Para começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido estampado e vou fixar ele no feltro. Como o feltro não tem resina, como a manta acrílica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta dessa peça. Aí eu vou pra máquina e vou passar uma costurinha bem na beiradinha do tecido. Não precisa nem dar retrocesso, tá? Ó, toda a volta. É só uma segurinha de segurança para segurar o tecido no feltro. Quando você vai fazer alguma peça que você não precisa de muita estrutura, você pode usar o feltro. Como o jogo americano, você pode usar o feltro, ou você pode usar o algodão cru no jogo americano. Ou até mesmo nesse porta-óculos, você pode usar o algodão cru. Lembrando que toda vez que você for usar algodão cru como forro, como estrutura, você precisa lavá-lo antes, porque ele encolhe, tá? Não vai fazer a peça sem lavar o algodão cru, porque aí vai acabar com a sua peça. Você vai ter que desmanchar tudo, vai perder tudo. Então, se for usar o algodão cru, lava antes de usar, tá? Lavar, dá uma batida na máquina, assim, né? Não precisa lavar na mão, esfregar. Lembrando que essa aula continua sendo um treino para quem quer trabalhar com a costura criativa. Nas outras peças, a gente também fez só costura reta. E aqui também só vamos fazer costura reta. Só que agora a gente tá colocando o feltro, tá colocando 2 tipos de tecido. Então, estamos aumentando aí as nossas possibilidades. Agora, aqui, ó, você corta bem pertinho do tecido pra tirar o excesso do feltro. Eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais no feltro, exatamente para depois acertar no tecido. Porque se corta tudo do mesmo tamanho, depois você não tem como dar uma refilada. Você vai acabar diminuindo a peça. Então, eu gosto de pôr o feltro um pouco maior. E aí, fica certinho o tecido. Tem gente que faz esse porta-óculos sem essa costurinha de segurança. Eu gosto de fazer para ter certeza que o tecido vai ficar certinho onde eu quero. E também não é tanto tempo que você vai perder fazendo essa costurinha. De novo, eu tô com essa tesoura aqui. Eu uso essa tesoura só para cortar feltro, cortar quando tem mais de uma camada. Agora, quando eu vou cortar só o tecido na tesoura,
eu uso uma tesoura só pra cortar o tecido. Que aí ela não vai mastigar meu tecido, não vai fazer o corte feio, ficar todo misturado, né? Misturado não, tudo mastigado mesmo. Prontinho. Acertei o tecido, né? Ó, tá certinho, com feltro. Agora eu venho com forro. Eu escolhi esse tecido preto mesmo, porque esse meu tecido tem um fundo preto, então fica legal com preto, que também você vai pôr o óculos, vai sujar menos dentro, né? Se for uma outra estampa, você vai colocar aqui direito com direito do tecido. Vai acertar, ó, acerta certinho, ó, todo mundo do mesmo tamanho. E eu vou passar uma costura só aqui em cima. Tá? Vou fazer isso nas duas peças. Jogo o ponto pro meio, lembrando que aqui na minha máquina o meio é 3,5. Dou um retrocesso e costuro. Vai ficar assim, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Acerto, tecido com tecido. Posso alfinetar aqui, quem tá começando, né? Ô, professora. Começando, ó. Coloco o alfinete pro tecido não escapar. Retrocesso. Tá vendo que legal colocar o alfinete nessa posição? Que aí eu passei a máquina e não precisei tirar o alfinete. Agora sim, ó. Agora eu tiro o alfinete. Vou abrir a peça. Ó, vou abrir ela assim. Dá pra ver, né, gente? E a outra peça vai aqui em cima. Agora, que a gente tem que prestar bastante atenção aqui, ó. Aqui, você vai abrir a costura, ó. Abre a costura, assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Abre a costura assim, ó. O forro ficou para um lado e o tecido da estampa ficou pro outro lado. Eu vou abrir essa costura, tá? Por quê? Pra ficar certinho com a outra peça. Então, eu abri aqui, eu vou segurar aqui com um pegadorzinho aqui, ó, tá? Só pra você ficar segura. Só um minuto. E vou fazer a mesma coisa na outra peça. Vou abrir a costura, ficando forro para um lado e tecido por outro. Então, eu tô com essa peça aqui que eu já abri. Estampa para um lado, tecido do forro pro outro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Estampa para um lado, tecido pro outro. A gente vai juntar essa costura aqui, ó. A costura que tá a junção do forro com o tecido tem que ficar na mesma linha. Então, eu gosto desses pregadorzinho aqui, que aí ele consegue pegar onde o alfinete não pega, né? Porque aqui fica grosso, ó. Então, eu separei, ó, tá? Olhei aqui, vê bem, se tá bem na linha, fica bem alinhadinho. E vai ficar um tecido para um lado e o forro pro outro lado. Seguro aqui e agora acerta toda a peça, tá? Agora, você vai alfinetar a peça toda. Aqui do outro lado também, faz a mesma coisa. Abre. E junta a costura com a costura, pra ficar certinho, ó, tá? E acerta o forro. Aqui no forro, eu vou colocar um alfinete aqui,
e um alfinete mais aqui na ponta, porque eu vou deixar um espaço aqui pra virar a peça. Nossa peça já tá quase pronta. Eu vou pôr mais um alfinetinho aqui. E pronto. E agora a gente vai passar a costura em toda a volta da peça, deixando só uma abertura aqui. Por isso que eu vou começar minha costura por aqui. Eu vou começar a costura por aqui, vou fazer toda a volta e termino ela aqui, deixando já essa abertura. Dou um retrocesso. Ó, é só uma costura reta, hein? Chegou aqui, aonde tá todo mundo junto, a peça vai ficar mais grossa, ó. Passa o tecido pra lá e vem devagarinho, tá? Pra não quebrar a sua agulha, ó. Vai devagarinho, ajuda aqui dando uma puxadinha. Lembrando que essa minha máquina é uma máquina doméstica, por isso tem que ter esse cuidado. Se você tem uma industrial, vai embora, não precisa nem se preocupar. E faz toda a volta. Chegou aqui no meio, junto o tecido, vai devagarinho. Se às vezes acontece do pezinho aqui, esse pezinho, empurrar o tecido. É o que tá acontecendo comigo agora, ó. Então, eu levanto o pezinho, empurro esse tecido pra debaixo do pezinho e vem devagarinho. Pronto. Agora, a gente vai virar a peça. Só que antes de virar a peça, a gente vai fazer um acabamento que vai ficar bonitinho na hora que você virar. Aqui, nas pontinhas, a gente vai cortar em diagonal, ó. Tá vendo essa linha, essa primeira linha que tá aparecendo aqui? Essa primeira linha foi aquela costurinha que a gente fez de segurança. Então, não tem problema se eu passar a tesoura aqui. O que eu não posso passar é a tesoura nessa de dentro. Então, vem aqui, ó. Corto na diagonal, os 4 cantinhos, do forro também. Tira essa pontinha. Pronto. E agora, a gente vai desvirar a peça com muito cuidado, porque é bastante coisa pra passar. O que que eu faço, ó? Eu enfio o dedo, ó, lá na outra ponta. Eu vou com o dedão lá na outra ponta e trago a ponta pra cá, ó. Tá? E vou puxando, ó, passou tudo. O segredo de virar é sempre pegar lá na pontinha, lá de dentro, tá? E vem devagar. Desvirei toda a peça. E agora a gente pega o... Eu uso um hashi, que aí já dá vontade de comer comida japonesa. E vou no cantinho, ó. E vou acertando devagarinho. Você pode usar uma agulha de crochê, uma agulha de tricô, só não pode ter muita ponta pra não rasgar a peça, tá? Venho aqui. Ó. Lindo esse tecido, né? Todo mundo gosta do olho grego. No forro faço a mesma coisa. E agora eu vou passar uma costura aqui, onde a gente deixou abertinho. Vou pra máquina. Jogo o ponto todinho pra direita, a agulha. Eu já passo a costura nele todinho, pra não ficar só a costura onde a gente abriu. Então, eu passo uma costura
todo o forro. Aqui. Eu passo a costura nele todo, porque aí já fica um acabamento melhor, né, do que costurar só no meio. Costurei, vou jogar o forro pra dentro. Minha mão cabe. Quem tem a mão pequena igual a minha, cabe dentro do porta-óculos. Vou pegar de novo o hachê, acerto o fundinho lá, o forro. E tá pronto, olha isso. Acabou? Não acabou não. Acabou não, porque a gente tem que fazer um acabamento aqui. O que a gente vai fazer nessa peça? A gente vai fazer um rebate. A gente vai rebater toda a volta pra ficar com o acabamento mais bonitinho. Lembra das outras aulas? Vamos rebater para ficar com o acabamento melhor. Ponho a peça aqui dentro, ó. Deixa eu ver se dá pra baixar mais aqui pra vocês verem. Joga ele tudo pra direita, que já tá. E vou devagarinho. É o mesmo processo do acabamento que vocês fizeram no scrunch, ó. Vai puxando. Só que aqui, como tem o forro, você puxa o forro pra ele não aparecer lá do outro lado. Do outro lado, o forro ficar só pro forro e a estampa ficar só com a estampa. Vai devagarinho. Igualzinho o scrunch, ó, não tem segredo. Essa é uma peça bastante vendável também, pra quem tá querendo vender. É ótimo. Vai ajeitando o forro pra ele ficar todo pra dentro. Não passar pra estampa. Terminou, dá um retrocesso. Ó, como ficou o acabamento, tá vendo? Ficou tudo certinho, bonitinho. E agora a gente vai pôr o botão. Eu vou pôr o botão pra vocês verem. Vou pôr um botão de pressão. Que é aquele botãozinho que a gente chama de tic-tac. Tá? Eu vou arrumar aqui pra vocês verem. Para colocar esse botão, eu uso essa máquina aqui, que é uma maquininha de colocar o botão. É um balancinho, chama balancinho. O que eu vou fazer agora para colocar esse botão aqui? Eu vou usar essa régua e vou marcar aqui, ó, da pontinha, eu vou marcar 2 centímetros. E aí, eu vou ver com quanto ficou. A peça ficou com 10 centímetros. Ficou com 10 centímetros. A minha régua é preta, vocês não vão conseguir ver, mas ficou com 10 centímetros. Então, eu vou pegar o meio dessa régua, dessa medida. Pegar aqui, ó. 2 centímetros. E vou vir com um furador. Isso aqui é um furador pra pôr o botão. E vou furar a peça aqui. Já furo as duas, ó, que é pro botão ficar certinho. Furei as duas, vou lá. Aqui tem o macho e a fêmea. Eu coloco ele aqui. Essa pecinha eu vou colocar aqui fora. Vou colocar aqui fora. E eu venho aqui.
faço um pouquinho de pressão. E coloquei o botão, ó. Tá colocadinho, é preto, não dá pra ver muito bem. Todos esses botões que você usa o balancinho, você tem uma matriz para cada lado do botão. Então, eu coloquei um lado, que foi um que encaixa no outro, né? E agora eu vou pôr o outro lado. Mesma coisa. Vou pôr primeiro o que vai aqui fora. Encaixo ele. Prontinho. Deixa eu tirar isso daqui. E pronto. E aqui está o porta-óculos, tá prontinho. Olha que legal, tá? Ó. Cabe um óculos grande, olha quanto espaço ainda tem aqui, ó. Tá? Então, cabe um óculos grande, cabe óculos de qualquer tamanho, cabe aqui. Esse tamanho que a gente fez é um tamanho bem legal. Tem muita gente que olha e fala, ai, não cabe meu celular. Se você fizer um pouquinho mais largo, se fizer um 14 centímetros ao invés de 12, cabe o celular aqui. Tem os celulares que são grandes, né? Ele só precisa ser mais largo. A altura, acho que dá certinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá uma curtida. Se inscreva no meu canal lá no YouTube, Sil Monteiro Arte e Costura. E vamos costurar. Vocês vão amar. E vem mais aulas por aí. Grande beijo!